Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal ABC da Farmacologia. Aqui é Edson Negreiros e na aula de hoje vamos fazer um comentário sobre associações utilizando diuréticos. Associações na prática clínica utilizando diuréticos como um dos componentes. Vamos lá então? Pois bem, antes de começarmos a discutir estas associações, eu peguei um gancho aqui para poder inserir para você uma definição que se aplica muito à nossa aula de hoje. A definição de sinergismo em farmacologia. Bom, a gente fala em sinergismo quando nós associamos dois ou mais princípios ativos ao mesmo tempo, no mesmo indivíduo, e o efeito final desta associação é maior do que as respostas individuais de cada um dos fármacos utilizados separadamente. Uma definição bem clara do que vem a ser sinergismo. Nós vamos misturar duas ou mais drogas, dar ao mesmo tempo para o indivíduo, e o efeito final dessa mistura é muito maior do que se dermos elas separadamente. Entenda, separadamente assim, só elas. Por exemplo, se eu tenho um diurético e um beta-bloqueador, o efeito final de associar os dois é muito maior do que se eu der somente diurético ou somente beta-bloqueador. Não é separado do ponto de vista de vir na mesma apresentação. É separado no sentido de se juntar para dar ao mesmo tempo para o indivíduo. Pois bem, quais são as vantagens e desvantagens desse sinergismo? Eu diria que tem mais vantagens, mas vamos lá. Primeiro, aumentar a resposta terapêutica, que nós chamamos de efetividade. Segundo os consensos dos tratamentos, e aqui nós estamos utilizando diuréticos na nossa discussão, então é tratamento da hipertensão, é vantagem fazer a associação porque é difícil de você debelar, por exemplo, uma hipertensão utilizando uma classe farmacológica única. É mais fácil você utilizar mais de uma ao mesmo tempo, principalmente quando essa resposta usando só um fármaco, ela não é tão efetiva. É melhor você associar muitas das vezes do que você aumentar a dose de um componente separado e aumentar a toxicidade. Então, o sinergismo tem por vantagem aumentar a resposta terapêutica, aumentar a resposta ao tratamento, que a gente chama de efetividade. Outra vantagem de se fazer o sinergismo é diminuir o número de tomadas. E se você coloca vários comprimidos ou cápsulas para o indivíduo tomar, no momento em que você associa, principalmente na mesma apresentação, essa associação, entenda que essa associação pode ser, por exemplo, no mesmo comprimido ou cápsula, ou em comprimidinhos separados. Tanto faz, isso é a escolha do médico. Então, uma das vantagens é diminuir o número de tomadas. Outra vantagem é aumentar a adesividade ao tratamento. Na medida em que você está associando, muitas das vezes na mesma apresentação, você tem dois ou mais princípios ativos, o indivíduo às vezes está tomando uma cápsula ou um comprimido único, e naquele comprimido ali tem mais de um princípio ativo. Então você estaria, neste caso, aumentando a adesividade ao tratamento. Uma outra vantagem, e isso daí é discutível neste caso, seria reduzir a toxicidade. Na medida em que você está associando, você está reduzindo as doses individuais dos fármacos. E isso tende a reduzir a toxicidade. Por que é discutível? Porque alguns indivíduos comentam que isso pode não reduzir a toxicidade. Algumas correntes de pensamento podem afirmar que isso pode não reduzir a toxicidade.
Mas de um modo geral, o que a gente observa na clínica é sim, reduz-se a toxicidade. Outra vantagem que se tem de associar-se na mesma apresentação mais de um fármaco é reduzir o fenômeno do esquecimento, referente às tomadas diárias que o paciente vai fazer. Nós estamos nos referindo a isso principalmente nas terapêuticas de uso continuado, de uso crônico. Por exemplo, a hipertensão é uma doença crônica. Presume-se que o paciente provavelmente vai utilizar esse fármaco ou essa associação, às vezes, para o resto da vida. E uma das vantagens de se fazer o sinergismo é reduzir o esquecimento. Isso é uma vantagem, ok? Bom, vamos então à prática propriamente dita dessas apresentações disponíveis no Brasil de drogas associadas, sinérgicas. Eu gostaria de lembrar que todas essas associações que eu vou apresentar aqui para você, elas foram tiradas do site da Sociedade Brasileira de Hipertensão e faz parte da 6ª Diretriz do Tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica. Então isso daqui não é a minha opinião, é o consenso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Vamos lá então. Tanto que você vai observar que todos os slides eu coloco a referência embaixo da SBH, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Ok. Seria exatamente essa situação aqui. Bom, lembrando que esses slides aqui não é uma recomendação da sociedade. Eles estão aqui apresentando quais são as associações existentes. A decisão de se fazer ou não, obviamente, que se faz em função do médico prescritor. Mas vamos lá discutir essas associações que seria o objetivo nosso aqui da farmacologia. Bom, primeiro tipo de associação é quando eu tenho associação de diurético, um diurético com outro diurético. 2 diuréticos sendo dados simultaneamente. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho a clortalidona, que é um diurético tiazídico, com a amilorida, que é um diurético poupador de potássio. Se você se lembrar, um dos principais motivos da associação de diuréticos é para se diminuir a perda de potássio. Lembra-se que a clortalidona é um diurético tiazídico, portanto caliurético. E a amilorida é um diurético poupador de potássio. O objetivo aqui é basicamente reduzir a toxicidade em termos da perda de potássio. Esse daqui perde muito, esse aqui perde pouco, aliás, guarda potássio. Se você soma um com o outro, seria mais ou menos se somasse mais um com menos um para dar 0. Essa seria a ideia original. O outro exemplo é a espironolactona, que é um antagonista da aldosterona, portanto, um diurético poupador de potássio, associado com a nossa clássica HCTZ, hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. A furosemida, que é um diurético muito potente, que é um diurético de alça, associado aqui com a amilorida, que é um diurético poupador de potássio. De novo, furosemida, só que dessa vez associado com a espironolactona. Hidrocloro, que é um diurético tiazídico, com a amilorida, poupador de potássio. Hidrocloro com triantereno. Então você está vendo que, assim, de um modo geral, são diuréticos espoliadores de potássio, em especial os de alça e os tiazídicos, associados com poupadores de potássio. Amilorida, triantereno e espironolactona. Ok? Uma outra associação bastante usada em clínica é a associação de inibidores da ECA, que nós vamos discutir em aula especial os inibidores da ECA. Eu vou aqui fazer uma discussão. Essas classes de antihipertensivos, nesse momento aqui, eu vou fazer uma discussão en passant, porque nós vamos discutir classe por classe. Bom, eu tenho os inibidores da ECA aqui, benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, ramipril. Observe, todos eles associados com HCTZ.
com exceção do perindompril aqui, associado com a indapamida. Porém, a indapamida pertence ao mesmo grupo do HCTZ, ou seja, diuréticos tiazídicos. Em última instância, eu tenho inibidores da ECA aqui, associados com diuréticos tiazídicos. Observa, aí perguntar-se-ia por que especificamente com tiazídicos? Bom, a resposta é bem simples. Nós vamos tentar mostrar ela no próximo slide para você entender o porquê dessa associação. Bom, vamos lá então. Olha só, os tiazídicos, como nós já dissemos em aula passada, se você tiver alguma dúvida, volte lá na nossa aula sobre diuréticos tiazídicos, são diuréticos de potência intermediária. São os mais usados, como eu falei, no tratamento da hipertensão, exatamente pela potência intermediária que eles apresentam. Né? Não são tão potentes como os diuréticos de alça, nem fracos como os diuréticos poupadores de potássio. Fracos em termos de diurese. Eles são intermediários. Porém, eles têm uma característica. Eles são caliuréticos. Então, eles são drogas que podem produzir hipopotassemia, baixa do potássio na corrente sanguínea. Então, isso aqui é uma característica dos tiazídicos. Agora, observe. Isso vale para os IECAs, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, vale para os bloqueadores dos receptores da angiotensina, outra classe, e para os inibidores direto da renina. Eu vou mostrar essa explicação, vou num outro slide, depois volto aqui. Vamos lá. Essas drogas, IECAs, BRA e IDR, ao bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, elas produzem uma redução do efeito aldosterogênico. Consequência disso, essas drogas aqui produzem uma certa retenção de potássio no nosso corpo. Vamos lá então. Bom, se você olhar para esse desenho aqui, você vai ver que angiotensinogênio sofre a ação da renina, produz angiotensina 1, sofre a ação da ECA, produz angiotensina 2. A angiotensina 2 estimula receptores aqui na suprarrenal para que haja secreção de aldosterona. E a aldosterona, ela produz a excreção de potássio. Vamos raciocinar. Se nós bloquearmos a ECA, se nós bloquearmos a renina, bloquearmos a ECA com os inibidores da ECA, bloquearmos a renina com os inibidores diretos da renina, ou bloquearmos os receptores da angiotensina 2, que são os BRA, nós estaríamos reduzindo a ação da aldosterona, reduzindo a secreção dela. Por isso que eu coloquei atrás, reduzir a ação aldosterogênica. Consequentemente, nós estamos reduzindo a capacidade da aldosterona de excretar potássio. Em última instância, eu estou fazendo o que com o potássio plasmático? Eu estou aumentando. E isso é exatamente o motivo pelo qual, um dos motivos, não o principal, mas um dos motivos que a gente associa tiazídicos com esses grupos aqui. Olha que interessante. Esses grupos, ao bloquear o sistema, eles produzem retenção de potássio. Por qual mecanismo? Redução do efeito aldosterogênico, como foi comentado. Então, se eles produzem retenção de potássio, em tese o potássio aumentaria um pouquinho. Já esses tiazídicos aqui são caliuréticos. Qual que é a vantagem de se associar esses daqui com os tiazídicos? Você não perde tanto potássio, porque os diuréticos tiazídicos perdem bastante potássio e esses daqui retêm potássio. O efeito final é uma perda de potássio menos sentida. Qual que é a vantagem disso? Você tem menos consequência cardiovascular e hidroeletrolítica. Menos distúrbio. Por isso que aqui você tem muita associação de inibidores da ECA com diuréticos tiazídicos. Vou avançar aqui para você ver. De bloqueadores do receptor da angiotensina 1, que são os BRA, com diuréticos. Olha só. Candesartana, irbesartana, losartana, olmesartana, telmisartana, todos eles com HCTZ.
pela mesma explicação que nós demos. Ao bloquear aqui, utilizando um BRA, ao bloquearmos o receptor da angiotensina 2 aqui, nós estaríamos comprometendo a secreção de aldosterona. E o mesmo motivo pelos quais a gente usa, por exemplo, o alisquireno, que é um inibidor direto da renina, associado com a hidroclorotiazida, nas associações de 12,5 mg até 25 mg de HCTZ. Pelo mesmo motivo, tentar equilibrar as concentrações plasmáticas de potássio e produzir, claro, o efeito antihipertensivo. Ok? Creio que ficou bem clara essa parte aqui. Também se usa, com uma certa frequência, a associação de beta-bloqueadores com diuréticos. Olha só, atenolol com clortalidona, que é um diurético tiazídico. Bisoprolol com HCTZ, metoprolol com HCTZ, metoprolol com uma apresentação diferenciada em termos de farmacocinética com a hidrocloro, pindolol com a clopamida, que também é um diurético tiazídico, propranolol, bem conhecido, com HCTZ. Então, aqui neste caso, usa-se os diuréticos tiazídicos, que são diuréticos intermediários em termos de potência, bastante utilizado. Recentemente foi lançado esta apresentação aqui, olha que interessante. Amlodipino, que é um antagonista do cálcio, portanto vasodilatador, associado com a valsartana, que é um BRA, bloqueador do receptor da angiotensina 2, mais a hidroclorotiazida. Aqui uma clara comprovação de polifarmácia, em que você tem um sinergismo com 3 classes de fármacos usados simultaneamente. Amlodipino, na apresentação de 5 mg, por exemplo, 5 mg, 160 de valsartana e 12,5 de HCTZ. Seria melhor se fazer essa associação aqui do que pedirmos para o indivíduo tomar um comprimido de cada. Às vezes, é claro que os horários, na maioria das vezes, são os mesmos. Geralmente é feito pela manhã. Mas vamos lá. Aqui seriam 3 comprimidos. A sensação de intoxicação que o indivíduo tem é bem maior em termos se forem dados separados. E pode acontecer, inclusive, de ele acabar a medicação, acontecer dele esquecer uma delas. Aqui não, você tem a associação. E essa associação aqui com o antagonista do cálcio, associado com diurético, ela é nova, porque essa daqui já existia em termos de BRA com diurético. Agora, introduziram-se experimentalmente, e funcionou, né, tem boas respostas, o antagonista do cálcio associado com HCTZ, porque há alguns anos atrás, nós não tínhamos antagonista do cálcio associado com diuréticos de um modo geral em clínica, ok? Para fechar a nossa discussão aqui, observa que interessante aqui também. Alfa-metildopa e reserpina pertencem ao grupo dos inibidores adrenérgicos de ação central. São drogas simpatolíticas. Metildopa é aquele fármaco que reduz a formação de noradrenalina e dopamina, portanto, ação simpatolítica, associado com HCTZ. Reserpina, que é um fármaco também simpatolítico, porque aumenta a degradação de catecolaminas, isso vai ser discutido ainda com você, aumenta a degradação de catecolaminas, portanto, tem ação simpatolítica, associado com a clortalidona, que é uma droga pertencente ao grupo dos tiazídicos. Então você observa que os diuréticos, como eu havia falado em várias aulas anteriores, são drogas de associação, que podem ser associados separadamente ou vir na mesma apresentação, que é uma tendência, digamos assim, das prescrições. Ok? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa discussão e, de novo, nós trabalhamos basicamente com discussões clínicas aplicáveis, né? É a maneira que eu ensino farmacologia. Agradeço a atenção, se você gostou, dá um clique no joinha,
inscreva-se no canal e ative o sininho para todas as vezes que eu prescrever uma nova videoaula, você assista. Obrigado. Fui!